Olá, meus amigos, minhas amigas. Esse é o nosso quarto encontro do tema causalidade e imputação objetiva dentro do canal Direito no Ponto, especificamente no ponto de direito penal. Eu havia reservado para os senhores tratar hoje do tema da teoria da imputação objetiva, né? Esse era o objetivo e com isso nós finalizaríamos a abordagem que entendíamos necessária para enfrentamento do tema. Ocorre que nesse meio tempo entre o nosso último vídeo e o que nós temos na data de hoje, fomos surpreendidos com um edital do Ministério Público de Minas Gerais que veiculou, entre os temas relacionados ao estudo da relação de causalidade penal, o problema do quê? O problema de uma teoria chamada teoria da condição inus. Então, dentro da proposta que nós temos no canal, e aí eu vou me valer aqui de uma lição, né, do saudoso Ayrton Senna, ídolo de infância de muitos como eu, que muito bem representou o sentimento de pátria nesse país, fazendo questão de elevar sempre que possível a nossa bandeira. Mas ele tem uma lição em que ele dizia o seguinte: que nós somos insignificantes, que a vida a todo momento pode mudar os planos que nós havíamos feito, ou seja, a cada momento, a cada instante, ela oferece não só novas opções de escolha, como novas dificuldades, e nós temos que aprender a lidar com isso. E o canal, como ele tem uma proposta de ser um canal que verdadeiramente se torne útil a cada um de vocês para auxiliá-los no estudo e, em especial, no alcance de determinados resultados, nós, evidentemente, teríamos que parar um instante, fazer uma correção de rumos, conversar sobre a teoria da condição inus, para então, no outro vídeo, tratar da questão da teoria ou doutrina da imputação objetiva, como prefere o professor Polaino Navarrete, da Universidade de Sevilha, ao dizer que, na verdade, são várias teorias que reúnem vários aportes dogmáticos e que melhor seria tratá-la como uma doutrina da imputação objetiva. Tá? Então, dentro dessa perspectiva que nós nos propusemos a examinar, é interessante notar que o problema da relação de causalidade que nós estudamos até aqui, vimos teoria da condício, vimos teoria da causalidade adequada, vimos teoria da relevância, e iríamos tratar da teoria da imputação objetiva. Ele não é um problema exclusivo do direito penal. O problema da relação de causalidade é um problema que afeta diversas ciências e que interfere na conclusão de uma série de postulados, de buscas de causas, busca de soluções para problemas. No âmbito da medicina, por exemplo, quando se investiga a etiologia de uma doença, você está tentando descobrir o que levou àquele processo. Ou seja, o que causou todo aquele fenômeno que nós vamos chamar de doença, e o que eu posso fazer para impedir que se chegue a tanto. Ou seja, no fundo, ao fim e ao cabo, você precisa investigar a relação de causalidade de modo a determinar o que foi causa, de fato, daquele resultado. Então, pensem bem na discussão que existe hoje aí sobre como funciona o coronavírus, como é que ele impacta o organismo humano, por que algumas pessoas têm sequelas tais e outras sequelas tão diferentes, por que algumas pessoas desenvolvem uma anemia profunda e outras não. Então, ou seja,
A rede de funcionalidade do vírus é estudada pela medicina, pelos pesquisadores, para tentar encontrar uma solução. No nosso problema penal, nós, na verdade, vamos discutir a causalidade, mas com qual finalidade? Ora, como bem dizem aí os professores Ortiz Berenguer e González Cussack, nossa finalidade é tanto lógico-científica de definir a causalidade, como também o ponto de partida para a fixação da responsabilidade penal. Ou seja, a quem eu posso dizer que um determinado resultado pode ser atribuído como consequência de sua conduta. É isso que importa no direito penal. Mas talvez a gente visitar outras ciências nos ajude também a perceber como é que essas interações podem se deparar com inúmeros ramos de estudo e ser igualmente importante. Ou seja, eu posso estudar o aumento do número de acidentes automobilísticos a partir da interação do álcool com a direção do veículo automotor. Mas, por certo, vão existir pessoas que, mesmo ingerindo bebida alcoólica, não vão dirigir de modo imprudente ou não vão perder tanto a capacidade quanto outros. Ou seja, tudo isso tem que ser objeto de investigação para que você defina, em tese, um mínimo dentro do qual eu posso ou não dirigir o veículo automotor. A teoria da condição INUS, ou teoria da condição mínima, ela recebe esse nome de INUS por ser o acrônimo de Insufficient but Necessary Part of a Unnecessary but Sufficient Condition. Então, a condição INUS, pelo próprio nome dela, nós já vamos constatar que ela é uma condição insuficiente, porém necessária enquanto parte de outra, que por si só não seria necessária, mas é suficiente para a produção de alguma coisa. Então vamos entender como é que ela se desenvolve, que tipo de conceito aparece em torno dela, para que a gente possa avançar nessa questão. Dois pesquisadores da Unicamp têm um artigo bem interessante disponível na internet, Luiz Fernando Araújo e Cláudio Banzato. O título do artigo é Causas Fracas e Redes Causais Complexas em Psiquiatria, no qual eles vão discutir a aplicação da teoria da condição INUS do filósofo australiano John Leslie McKee para a compreensão de fenômenos no âmbito da psiquiatria. Vejam, a medicina em busca da causa de determinados eventos. O livro onde McKee, falecido no começo dos anos 80, trabalhou com o problema da causalidade, The Cement of the Universe, A Study of Causation. Esse livro, ele onde, de forma principal, McKee vai desenvolver a ideia dessa condição INUS. Então, é preciso saber por que eles foram buscar nesse autor, um filósofo, essa reflexão para aplicar na psiquiatria. Então, vejam o que eles dizem. Os autores dizem que, na verdade, nós temos, em psiquiatria, muitas vezes um conjunto de fatores que levam à deflagração de um estado psicológico, síndrome do pânico, uma depressão, uma anorexia. Há uma série de eventos que podem acarretar, quando reunidos, um determinado estado psicológico. E dizem eles, no seu autor, que é uma perspectiva inapropriada em medicina achar que tudo tem uma causa única. Tomando um exemplo por empréstimo, existe no mundo inteiro, existem
pesquisas que apontam um tipo de conexão na esquizofrenia. A esquizofrenia teria na sua origem, né, alguns fatores relacionados à genética das pessoas, mas teria também fatores climáticos e o modo de vida da própria pessoa. É curioso porque quando nós investigamos textos específicos falando sobre a conexão entre esquizofrenia e uso da maconha, especificamente, nós vamos ver que existe um texto de 3 pesquisadores de universidades israelenses, das universidades Bar-Ilan e Tel Aviv, a Carla Soares Weiser, Mark Weiser e Michael Davidson. Eles dizem basicamente o seguinte: existe uma associação entre o uso regular da maconha e o desenvolvimento da esquizofrenia a partir de uma determinada idade. Só que, dizem eles, essa conexão maconha-esquizofrenia não é automática. Essa conexão entre uso regular da maconha e esquizofrenia tem que aparecer conjugada com uso regular, ou seja, não ocasional, da maconha na adolescência, ou seja, que é um período em que o cérebro está em formação, que aquelas relações sinápticas estão se estabelecendo de forma madura no cérebro do indivíduo, e isso elevaria, segundo eles, em até 4 vezes a probabilidade de alguém desenvolver a esquizofrenia. Então, quando a gente visita uma ciência que não é propriamente a nossa, e a psiquiatria é muito cara para a gente, por um dado interessante, nós vamos nos socorrer dela para discutir estados relacionados à culpabilidade, imputabilidade, actio libre causa e outras coisas que vão tangenciar esses problemas relacionados à capacidade do homem de processar a realidade e de atuar diante dela. Porque nós poderíamos fazer aqui uma pergunta, olhando a psiquiatria como uma ciência que reúne características das ciências humanas, é o comportamento do sujeito que você vai acabar investigando, e aspectos da biologia, ou seja, das reações que ocorrem no organismo humano, de química e de outras coisas mais. Né? Então, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta, e fazendo essa provocação de uma forma ampla. O consumo da maconha contribui para o aparecimento da esquizofrenia? Ou seja, maconha causa esquizofrenia? E, melhorando essa pergunta, o consumo da maconha contribui para a esquizofrenia, segundo esse estudo. Mas será que determina a esquizofrenia? Então, vejam como esse tipo de reflexão nos leva a indagações sobre a existência do que o Banzato e o Araújo tratam no seu artigo, do que são causas fortes e causas mais fracas, que podem produzir aquele evento, que podem ser um fator determinante naquele evento final, a doença. Meus amigos, a teoria da condição Inus, sob a perspectiva penal, ela tem para alguns autores uma utilidade bastante relevante. Nós vamos ver mais à frente as críticas que são lançadas contra ela, mas autores como Ingeborg Pupp, Lothar Kuhlen, Wilfried Neumann e a espanhola Teresa Rodrigues Montanes admitem a incorporação dos aportes da teoria da condição Inus na apreciação do problema da relação de causalidade. Bom, se nós chegamos até aqui e paramos diante da pergunta: a maconha causa esquizofrenia? 2. Ou a maconha contribui para a esquizofrenia, mas ela determina a esquizofrenia?
Guardem essa forma de questionar, porque isso vai ser importante na hora que a gente for perguntar se uma condição é necessária e se ela é suficiente, que são conceitos fundamentais para o pensamento de Maqui, ok? Mas por que o filósofo estava interessado no problema da causalidade? Pois bem, Maqui dizia que era interesse da filosofia não apenas refletir sobre algumas questões da vida, mas em definir o que são relações de causalidade e o que significava, sob o ponto de vista filosófico, uma coisa causar a outra. Ele diz, esse é um debate que também é filosófico, não é pura e simplesmente das outras ciências e do qual a filosofia possa se colocar à margem e não se interessar. Bom, então, se nós estamos aí diante de um debate que parece complexo, né, que já vimos nas considerações nos vídeos anteriores, a forma como o legislador brasileiro tratou da questão. Então, a teoria da condição Linus seria, obviamente, um aporte dogmático para enfrentamento do problema, né? O que denota por que ela não aparece tanto, né, em manuais brasileiros. É muito pela questão de você ter no código uma opção pela teoria da condício. Tá? Mas vamos lá. Uma que parte da ideia de que eu preciso apreciar a relação de causalidade numa perspectiva fenomênica. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que observar a relação de causalidade como ela ocorre na vida, como ela se passa, e não a partir de avaliações, de conjugações de ideias. Vamos entender então por que ele fala isso. A base dos questionamentos que Maqui lança se dirige a confrontar a noção de causalidade que nós temos e que tem origem em Hume, David Hume. Para Hume, sempre que você estiver diante de um objeto precedente que é contíguo a outro e que objetos semelhantes ao primeiro levem ao aparecimento do objeto semelhantes ao segundo, isso faz com que você crie na sua percepção psicológica a ideia de que esse é causa desse. Então, dito de outro modo, se eu vejo coisas se repetindo, e aí é preciso saber que David Hume era um empirista, tá? Era um estudioso da realidade. Então ele dizia, olha, se isso acontece, se isso acontece de novo, isso acontece de novo, então isso daqui é causa disso, tá? Por que Maqui fica incomodado com essa ideia? Porque ele diz assim, olha, tudo bem, David Hume pode dizer que se um evento aparece, o outro aparece, que a partir daí, entre eles, existe uma relação de causalidade. Só que ele diz assim, mas até que ponto aquela repetição de sequências não é um mero acidente? Ou mais, é o efeito colateral de uma outra causa. Ou seja, existe uma outra causa, que eu não sei o que é, que provoca o aparecimento em sequência disso. E eu estou observando isso aqui e fazendo um raciocínio psicológico de nexo causal, que é, na verdade, aquilo que Hume chamava de cola, o que vinculou o evento precedente ao evento subsequente. Então, Maqui começa a questionar essa ideia do Hume de repetição. Será que a repetição seria suficiente para eu dizer que uma coisa é causa da outra? Ou será que não? Meus amigos, então, o alicerce fundamental do pensamento de Maqui está no questionamento da ideia de Hume de que a causalidade é uma necessidade psíquica, ou seja, é uma necessidade que me aparece todas as vezes que eu vejo esse objeto, de que vai surgir esse aqui. Então ele questiona isso, ele diz assim, será que isso é adequado? Será que realmente é assim? Mas ele não se limita a questionar esse aspecto de David Hume de criar a ideia de causalidade
a partir de uma construção psicológica. Mas é evidente que o Hume só podia fazer isso. Ele observa a realidade, vê que esse aparece em seguida, então ele só pode fazer essa associação. Só que essa cola aqui seria uma cola criada na cabeça do homem. Seria uma questão interpretativa. Mas Marquis vai além. Ele diz o seguinte, que a teoria da condício, que nós conhecemos como condício sine qua non ou equivalência dos antecedentes causais, a teoria da condício, ela trabalha com um único critério. Qual? Necessidade. A ideia, o princípio central da teoria da condício é aquela do causa-causa e causa-causate. Ou seja, a causa também é a causa da causa também é causa do que foi causado. Então, que é oriundo lá de Julius Glaser e posteriormente Maximilian von Bury, mas o Marquis não aceita essa ideia de que você possa atribuir a tudo o caráter de causa. Então, ele vai partir de dois critérios. Então, mas que critérios são esses? Mano? Como é que ele vai trabalhar com esses critérios? Bom, preste atenção no seguinte. Marquis reconhece que tudo na relação de causalidade se passa de acordo com o entorno. É evidente que se você acende um cigarro num ambiente onde tem produtos inflamáveis, é o contexto daquilo ali que vai proporcionar a possibilidade de uma explosão. Tá? Então, Marquis diz o seguinte, eu não desconheço que existe um elemento essencial para que a gente possa examinar a teoria da causalidade. E que elemento essencial é esse? É o que ele chama de campo causal. O que é o campo causal? Esse elemento essencial são as circunstâncias que estão em torno do evento, mas que não são necessárias nem suficientes para o aparecimento do evento, mas que vão contribuir de algum modo para aquilo. Então, preste atenção no seguinte. Primeiro, Marquis questiona o pensamento de Hume de que a cola que une dois eventos é uma necessidade psicológica. Segundo, Marquis questiona a teoria da condício, que considera a causa tudo que é necessário apenas. Terceiro, Marquis concorda que, além daquilo que eu investigo como causa, existem alguns fatores no entorno que não são nem necessários, nem suficientes para a produção do resultado, mas que acabam contribuindo para ele. Pois é aqui, nesse necessário e suficiente, que nós vamos encontrar o quê? O centro do seu pensamento. Okay? Então, o pensamento de Marquis parte da seguinte ideia, de que causa suficiente é aquela que garante que o evento ocorra. E causa indispensável é aquela que tem que estar presente para o evento ocorrer. É indispensável. Então você vai guardar a seguinte ideia, causa suficiente é a que garante. Causa necessária é a imprescindível. Só que aí ele começa a construir alguns eventos, e aí eu vou mostrar para vocês como é que, por vezes, esses conceitos acabam ficando meio fluidos e a crítica de Sanson parece razoável. Veja só, ele diz assim, se eu disse que causa necessária é aquela que só com ela aquilo ali vai poder acontecer, precisa dela para acontecer aquele evento, vamos tomar o seguinte, que juntando a causa A com a causa B com a causa C, aparece o evento E. Contudo, se eu juntar a causa X com a causa Y com a causa Z, também aparece o evento E. Então diz uma aqui, olha, ABC produz o evento E, garante que o evento E aconteça. Então ABC juntos são uma condição suficiente para que ocorra o evento E, mas não é uma causa necessária. Por quê? Porque existe uma outra causa, X, Y, Z, que também o produz. Aí você vai virar e vai falar assim, bom, beleza. E aí? Pois bem, só que como ele leva em conta aquilo que eu disse a vocês
de campo causal, ABC será necessário naquelas circunstâncias. Como assim, Pará? Necessário é o que é indispensável para que ocorra um evento. Se eu tenho uma outra causa que pode produzir o mesmo evento, então não é necessário. Existe um outro. Isso não faria com que fosse o imprescindível. Ou seja, o evento pode acontecer mesmo que a ABC não esteja lá. Pode aparecer com os Y. Sim. Mas agora perceba, naquelas circunstâncias, leia-se, campo causal foi necessário para o acontecimento danoso. Quando você pensa na causa A, na causa B e na causa C, você vai ver assim, a causa A não é necessária para que o evento ocorra. O que é necessário é a ABC, nas circunstâncias. A B também não, a C também não. Porém, ela é parte, A é parte insuficiente, mas necessária do quê? Da condição ABC, que não é necessária, mas foi naquelas condições para a produção do resultado. Então, quando você examina essas causas aqui, você permite, vou dar um exemplo para vocês que vai ser assim muito chamativo para o MP de Minas. O acidente na Vale do Rio Doce, em Brumadinho. Você tem ali a reunião de não aceitação de um laudo que dizia que a barragem estava, como é que se diz? Correndo risco de ruir. A redução de gastos com segurança, a ausência de obras de reparo, que vão somar e acarretar aquele desastre enorme. Então, cada uma dessas aqui não são aptas a produzir. O mero fato de você, não quero esse laudo aqui que diz que tem risco, quero outro. Será que isso já leva ao resultado? Não. Mas é uma condição inus, porque ela, junto com todas essas aqui, interage naquelas circunstâncias para produzir o evento danoso. Então, meus amigos, é isso que a gente discute na teoria da condição inus, num vídeo bem sintético. Ela é interessante do ponto de vista de responsabilidade penal de dirigentes, de pessoa jurídica no âmbito de um desastre ambiental como esse. Ela, inclusive, é a proposta do Ronan Rocha, no livro dele, quando ele trata da responsabilidade por um caso muito famoso na Alemanha, o caso Erdal, do spray para sapatos, né, spray para couro, que foi colocado no mercado e causou muitos danos. O Tribunal Federal Alemão ele acabou condenando os dirigentes da empresa, dizendo que não havia uma outra causa que pudesse justificar tantas pessoas que tivessem sofrido gravames, senão tendo em comum aquela circunstância de ter adquirido o spray de sapato. Mas o que é interessante para a gente mesmo é você entender essa ideia de que a condição inus permitiria que você tomasse essa conduta do dirigente como sendo o quê? É necessário? Não é necessário, mas não é aquilo que leva ao negócio. Mas é suficiente per si? Também não. Mas é uma parte insuficiente, mas necessária, de outra condição, ou seja, a reunião daquelas todas, e que vai ser suficiente para o causamento do desastre de Mariana e de Brumadinho. Sob o ponto de vista de crítica, meus amigos, percebam o seguinte: a nossa lei adota a teoria da condício e vimos no parágrafo 1º um corretivo jurídico à causalidade, né, física, e que para o STJ seria a causalidade adequada. Tá? Vimos que o Fernando Galvão não concorda com isso, mas ok. O STJ diz isso, então vocês se sintam seguros em falar que é a causalidade adequada, porque vocês podem recorrer a uma prova de múltipla escolha. Agora, sob o ponto de vista dogmático, meus amigos, a teoria da condição inus é bastante interessante, mas ela sofre uma crítica do professor Luiz Greco, que diz o seguinte, que o modo de aplicação dela
é extremamente complexo. E ele ainda diz assim, não é porque é complexo que a gente deve rechaçar, mas quando nós temos uma outra teoria, a teoria da condício, que oferece soluções similares, com um raciocínio muito mais simples, então nós não precisamos de avançar nessa complexidade toda para a investigação por meio da teoria da condição Enos. Eu avançaria um pouco mais para vocês. Penso eu, como fala Francisco Munhoz Conde e Mercedes Garcia Arã, esses problemas da causalidade hoje são equacionados adequadamente com a teoria da condício, com o tempero lá da causalidade adequada e com a teoria da imputação objetiva. Tá? Isso tudo agregado ao princípio da culpabilidade permite a gente alcançar aí um resultado de atribuição de responsabilidade por determinados resultados muito mais preciso. E acima de tudo, meus amigos, acima de tudo, e isso que eu quero chamar a atenção e deixar como introdução do nosso próximo tema, acima de tudo, um critério de índole normativa, ou seja, nós estamos utilizando, a partir da doutrina da imputação objetiva, um critério que é estritamente jurídico de valoração das questões. Não vamos abandonar o critério e o exame da causalidade, mas vamos temperá-lo muito fortemente com esse critério normativo da teoria aí da imputação objetiva. Ok? Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo, quando aí sim, de forma derradeira, a gente trata da questão da teoria ou doutrinas da imputação objetiva.